Eu nunca vou esquecer aquele dia. A igreja toda decorada, as flores brancas enfeitando os bancos, os convidados sorrindo, os fotógrafos correndo de um lado para o outro. Tudo parecia perfeito. Mas eu sabia que por trás daquele vestido de noiva havia uma verdade que ninguém ali imaginava. Primeiro, me conta nos comentários. De que cidade você está me ouvindo agora? Eu quero saber até onde essa história chega. Agora presta atenção. O casamento do meu filho era para ser o dia mais feliz da vida dele. Ele estava radiante, com aquele sorriso bobo que só quem está apaixonado conhece. Eu olhava para ele no altar e via o menino que um dia carreguei nos braços, agora homem feito, pronto para construir sua família. Mas dentro de mim havia uma angústia. Eu já sabia coisas que ele não sabia. Coisas que queimavam na minha boca, mas que eu tentei engolir por amor. Eu pensei em ficar calada, pensei em deixar que a vida mostrasse por si só. Mas a cada passo que a noiva dava pelo corredor, com aquele véu longo arrastando, eu sentia como se estivesse vendo uma tragédia acontecer diante dos meus olhos. Eu olhava para o lado e via gente emocionada, enxugando lágrimas, tirando fotos. Só eu sabia que por trás daquele sorriso de princesa havia mentira, falsidade, segredos que iam destruir meu filho. Minha mão tremia. Eu pensava, será que falo? Será que estrago o casamento do meu próprio filho? Será que ele vai me odiar se eu contar a verdade agora? Mas o coração de mãe fala mais alto. E quando chegou o momento dos votos, quando ela pegou o microfone e disse, eu prometo te amar e ser fiel todos os dias da minha vida. Aí eu não aguentei. Eu me levantei. O silêncio caiu sobre a igreja. Todos os olhos se voltaram para mim. Meu filho, surpreso, tentou sorrir, mas eu vi no olhar dele um pedido de explicação. E eu, com a voz firme, disse, antes dessa cerimônia continuar, eu tenho algo a dizer. E que Deus me perdoe se eu estiver errada, mas não posso deixar meu filho entrar nesse casamento sem saber a verdade. O burburinho tomou conta da igreja. Uns cochichavam, outros arregalavam os olhos. A noiva ficou pálida. E foi ali, naquele instante, que eu decidi que não havia mais volta. Eu caminhei até a frente, pedi o microfone ao padre e respirei fundo. O salão parecia girar, mas eu sabia que precisava falar. Meu filho, eu te amo mais do que tudo. E justamente, por isso eu não posso deixar você se casar sem saber quem é de verdade a mulher que está ao seu lado. Um suspiro coletivo ecoou, e eu vi a noiva apertar as mãos, como se estivesse tentando segurar a máscara que começava a cair. A igreja ficou em silêncio absoluto. Até as crianças que corriam pelo corredor pararam. Eu sentia o peso de cada olhar sobre mim. O padre, coitado, não sabia se me pedia para sentar ou se esperava eu terminar. O rosto da noiva, antes cheio de confiança, começou a desmoronar. O véu parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Meu filho me olhava sem piscar, como se tentasse ler no meu rosto se aquilo era uma cena de desespero ou a mais pura verdade. E eu sabia, dali em diante não tinha mais volta. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, comecei, tentando controlar a voz que teimava em tremer. Eu vim aqui porque prefiro que meu filho me odeie hoje do que chorar amanhã, quando for tarde demais. Os convidados se entreolhavam. Uns cochichavam. O que será que ela vai dizer? Meu Deus, será que é traição? Vai ter escândalo no casamento. Eu vi a mãe da noiva se levantar, vermelha de raiva. Isso é um absurdo, que falta de respeito. Quem a senhora pensa que é para interromper a cerimônia da minha filha? Eu respirei fundo e respondi. Eu sou a mãe do noivo, e uma mãe não se cala quando vê o filho caminhando para o abismo. O padre tentou intervir. Minha senhora, talvez possamos conversar em particular, não seria melhor? Mas eu já não podia mais segurar. A verdade estava entalada na minha garganta havia meses. E se não fosse naquele momento, eu jamais teria coragem de falar. Olhei firme nos olhos da noiva e disse, você quer prometer fidelidade diante de Deus? Então conta para ele e para todos aqui onde você esteve há 3 semanas, quando disse que estava viajando a trabalho.
Um burburinho percorreu a igreja. A noiva ficou branca como papel, os lábios tremendo, e desviou o olhar. Meu filho, atônito, perguntou: "O que é isso, mãe? Do que a senhora está falando?" Meu coração apertou, mas eu continuei. "Eu estou falando da noite em que eu mesma vi sua noiva entrando num carro que não era o dela, e com um homem que não era você. E eu não fui a única a ver. A cidade inteira comenta, mas ninguém teve coragem de contar para você." O choque foi imediato. Gritos, mãos na boca, convidados se levantando. A irmã da noiva tentou dizer que era mentira, que eu estava inventando. Mas ali, no fundo dos olhos da própria noiva, estava a confirmação que ninguém precisava mais ouvir. Meu filho cambaleou, como se as pernas não aguentassem. "É verdade isso?" Ele perguntou com a voz embargada. A noiva chorava, mas não dizia nada. E o silêncio dela foi a resposta mais cruel. Eu me virei para os convidados e falei: "Peço perdão a todos que vieram celebrar, mas prefiro passar vergonha aqui e agora do que deixar meu filho viver uma mentira para o resto da vida." Houve quem me aplaudisse, houve quem me olhasse com raiva, mas eu não ligava. O que importava era que a verdade tinha saído, nua e crua, diante de todos. Meu filho soltou o buquê que segurava e saiu correndo da igreja. Eu fui atrás, com o coração em pedaços. Quando corri atrás do meu filho, senti minhas pernas fraquejarem. Aquele vestido simples que eu usava parecia pesar 1 tonelada. Eu só queria alcançar ele antes que fizesse alguma besteira. Do lado de fora da igreja, vi meu filho encostado no carro, com as mãos no rosto. O corpo inteiro tremia. Ele parecia um menino perdido e não o homem adulto que minutos antes estava pronto para se casar. "Meu filho." Chamei baixinho, me aproximando. Ele levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, marejados, e havia uma mistura de raiva e dor que me partiu o coração. "Mãe, por que a senhora fez isso? Por quê? Logo hoje? Por que desse jeito?" Aquelas palavras me atravessaram como faca. Eu respirei fundo, engoli o choro e respondi: "Porque eu te amo, filho. Porque eu preferi ser a vilã dessa história hoje do que ver você destruído amanhã. Eu não podia deixar você começar sua vida com uma mentira tão grande." Ele chutou o chão, andou de um lado para o outro como se buscasse ar. "Eu amava ela, mãe. Eu confiei nela com tudo. E a senhora me tira isso na frente de todo mundo." Senti as lágrimas escorrerem, mas mantive a voz firme. Melhor perder uma ilusão diante de todos do que viver uma mentira sozinho no escuro. Um casamento começa com verdade, não com traição. Ele respirava fundo, tentando processar. O silêncio da rua só era quebrado pelos cochichos dos convidados que começavam a sair da igreja, curiosos, alguns até gravando a cena com o celular. Eu segurei o braço dele e falei: "Olha para mim, meu filho. Eu não sou sua inimiga. Eu não acordei hoje querendo destruir sua felicidade. Eu só não aguentei ver você dando um passo tão importante com alguém que já provou não te respeitar." Ele abaixou a cabeça e chorou. Um choro doído, daqueles que vêm da alma. Eu o abracei, mesmo ele tentando resistir. E ali, no meio da rua, com o sol queimando forte, meu filho chorou nos meus braços como fazia quando era criança. Depois de um tempo, ele conseguiu falar com a voz embargada. Eu devia ter escutado os sinais. Mas eu estava cego, mãe. Eu não queria acreditar em nada de ruim sobre ela. E agora tá todo mundo rindo da minha cara. Eu acariciei seu cabelo e respondi: "Não, meu filho. Ninguém vai rir de você. Quem deve sentir vergonha é quem mentiu, não quem foi enganado. Você entrou nesse altar de coração limpo. E isso, meu filho, é o que importa." Ele me olhou com lágrimas correndo pelo rosto. "E se eu nunca mais confiar em ninguém, mãe? E se eu nunca mais conseguir acreditar no amor?" Segurei suas mãos e falei devagar, olhando fundo nos olhos dele. "Você vai sim, porque você é bom. Porque você merece alguém que te ame de verdade. E porque Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Hoje dói,
Mas amanhã você vai entender que eu te salvei de uma dor muito maior. Nesse momento, alguns convidados se aproximaram, oferecendo apoio. Uma vizinha disse: Dona, a senhora fez certo. Foi duro, mas foi certo. Outros criticavam, em sussurros. Ela podia ter esperado. Não precisava estragar o casamento inteiro. Eu ouvia tudo, mas não deixei me abalar. Porque, no fundo, eu sabia que tinha feito o que uma mãe deve fazer: proteger o filho, mesmo quando isso significa ser odiada por ele por um tempo. Meu filho enxugou o rosto, respirou fundo e disse: Mãe, eu não sei se consigo te perdoar agora. Tá doendo demais. Mas eu sei que a senhora falou porque me ama. Eu só preciso de tempo. Aquilo doeu, mas também me deu esperança. Porque ele não negava o amor, só precisava cicatrizar a ferida. Eu passei a mão no ombro dele e respondi: Eu espero o tempo que for. Eu só quero você vivo, inteiro, e não preso numa mentira. Voltamos juntos para casa, em silêncio. O casamento, como era de se esperar, foi cancelado ali mesmo. A noiva sumiu. A família dela saiu revoltada. E a cidade inteira logo começou a comentar. Mas naquela noite, ao olhar meu filho deitado no sofá, exausto de tanto chorar, eu agradeci a Deus. Porque por mais cruel que tivesse sido, eu sabia que tinha feito o certo. Os dias seguintes foram como um turbilhão. Na minha cidade, notícia ruim corre mais rápido que vento em dia de temporal. Em menos de 24 horas, todo mundo já sabia do casamento interrompido, da noiva desmascarada e da mãe que pegou o microfone no altar. Quando fui na padaria no dia seguinte, senti os olhares me acompanhando. Gente que nunca puxava assunto fazia questão de falar. Corajosa, viu? Pouca gente teria peito para fazer o que a senhora fez. Outros, mais maldosos, cochichavam. Estragou o casamento do próprio filho. Será que precisava disso? Eu fingia não ouvir, mas por dentro o coração doía. Eu sabia que tinha feito certo, mas também sabia que carregar esse peso não seria fácil. Meu filho, coitado, se trancou em casa por uns dias. Não queria ver ninguém, não atendia ligações. Só me deixava entrar. Eu levava comida, deixava do lado dele e muitas vezes voltava com a bandeja quase intacta. Ele não tinha fome, só dor. Uma noite entrei no quarto e o encontrei sentado no escuro, com a aliança ainda na mão. Filho, come alguma coisa, por favor. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ele levantou os olhos cansados e disse: Mãe, eu sinto raiva de você e ao mesmo tempo sinto gratidão. É confuso demais. Eu não sei o que sentir. Menino. Aproximei, segurei as mãos dele e respondi: Pode sentir tudo, meu filho. Raiva, tristeza, alívio. Só não deixa de viver. O tempo vai organizar esses sentimentos. Ele respirou fundo e me abraçou, chorando baixinho. Enquanto isso, a cidade não perdoava. Teve quem me ligasse para dizer que eu era uma heroína. Teve quem jurasse que eu tinha arruinado a vida do meu filho por orgulho. Eu tentava não me importar, mas a verdade é que cada comentário era como sal em ferida aberta. Minha filha mais nova, tia do noivo, me disse um dia: Mãe, a senhora fez o que tinha que fazer, mas agora aguenta porque a língua do povo é afiada. E era mesmo. As redes sociais estavam cheias de insinuações, de piadinhas. Fotos do casamento inacabado circulavam acompanhadas de frases cruéis. Eu evitava olhar, mas sabia que meu filho via. O pior foi quando ele mesmo me disse: Mãe, eu sei que a senhora quis me proteger, mas eu tô virando motivo de chacota. Às vezes eu acho que teria sido melhor descobrir sozinho depois. Aquilo me cortou a alma. Filho, eu entendo sua dor, mas pensa bem, depois poderia ser tarde demais. E se você tivesse filhos com ela? E se anos da sua vida fossem jogados fora? Prefere sofrer agora ou viver enganado para sempre? Ele não respondeu, mas pela primeira vez não me olhou com raiva. Nos dias que seguiram, percebi pequenos sinais de que ele começava a enxergar. Um dia veio até mim e disse: Mãe,
Lembra que a senhora disse que não era a única a ver ela com outro? Eu fui atrás e descobri que era verdade. Tinha gente da empresa dela comentando, mas ninguém teve coragem de me contar. Eu respirei fundo e segurei a mão dele. Então você entende agora por que eu não podia ficar calada. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Entendo, mãe. Ainda dói. Mas entendo. Naquele instante, eu senti como se uma parte do peso tivesse sido tirada dos meus ombros. Mas a vida não é feita só de entendimento rápido. Ainda houve semanas de silêncio, de olhares duros, de portas batendo. Ainda houve momentos em que eu mesma duvidei se tinha feito certo. Mas toda vez que via meu filho se recompor, toda vez que o via voltando a sorrir, eu tinha certeza. Eu o salvei de uma prisão disfarçada de altar. Os dias de silêncio começaram a dar lugar a passos tímidos, de recomeço. Meu filho, que passava horas trancado no quarto, um dia acordou mais cedo, fez a barba e saiu para caminhar. Quando voltou, me disse baixinho: Mãe, não quero mais viver deitado, me sentindo um derrotado. Eu vou levantar. Naquele momento, eu senti como se o peso do mundo tivesse saído das minhas costas. Não era o fim da dor, mas era o começo da cura. Aos poucos, ele voltou a frequentar o trabalho. No começo, os colegas cochichavam, como sempre acontece numa cidade pequena. Mas ele aprendeu a erguer a cabeça. Quando alguém fazia piada, respondia firme. Melhor sofrer uma verdade doída do que viver uma mentira bonita. E eu sabia que aquelas palavras não eram só dele. Eram reflexo das conversas que tivemos noite após noite, quando eu repetia que a dignidade é mais importante do que a aparência. Em casa, nosso vínculo também mudou. Ele, que antes quase não parava para me ouvir, agora me procurava em cada decisão. Mãe, devo aceitar essa proposta no trabalho? Mãe, será que é hora de vender o carro e quitar as dívidas? Mãe, como a senhora faria se estivesse no meu lugar? E eu respondia com calma, lembrando sempre que não era sobre dar ordens, mas sobre mostrar caminhos. Um dia ele chegou cansado, jogou a mochila no sofá e disse: Mãe, sabe que às vezes eu penso que se a senhora não tivesse falado naquele altar, hoje eu estaria vivendo num inferno disfarçado de casamento? É estranho, ainda dói, mas ao mesmo tempo me sinto livre. Eu sorri, passei a mão no ombro dele e respondi: Filho, a liberdade sempre dói no começo. É como tirar um espinho da carne. Sangra, mas depois a ferida cicatriza. Ele ficou em silêncio, mas eu vi nos olhos dele que aquelas palavras se fixaram. Aos poucos, também voltamos a rir. Coisas simples. Assistir um jogo juntos, preparar um almoço de domingo, até brigar por causa do controle remoto da TV. Coisas que parecem pequenas, mas que para mim eram gigantes, porque significavam que meu filho estava voltando a ser ele mesmo e, o mais importante, ele começou a me olhar diferente. Não mais como a mãe que atrapalhou o dia mais importante da vida dele, mas como a mulher que teve coragem de se levantar quando todo mundo se calava. Uma noite, estávamos jantando e ele disse: Mãe, eu nunca falei isso, mas eu tenho orgulho da senhora. Eu não sei se teria a mesma coragem. Eu segurei as lágrimas, mas meu coração explodiu de alegria, porque naquele instante percebi que minha missão estava cumprida. Claro que as feridas não desapareceram da noite para o dia. Às vezes ele ainda acordava no meio da madrugada, sonhando com a cena do altar. Às vezes eu ainda sentia a dor dos olhares da cidade, como se ainda me julgassem. Mas agora nós dois tínhamos aprendido a enfrentar juntos. E quando uma mãe e um filho decidem caminhar lado a lado, não há fofoca, não há má língua, não há tragédia que destrua. O tempo foi passando, e eu via meu filho se fortalecendo a cada dia. Ele voltou ao trabalho, retomou a rotina e até começou a sorrir de novo. Mas no fundo, eu sabia. A ferida ainda não estava completamente fechada. Era preciso um momento definitivo, algo que mostrasse que ele tinha aprendido a se levantar, não só por si, mas também por mim. Esse momento chegou de forma inesperada. Era uma tarde de sábado, estávamos no mercado fazendo compras. Eu empurrava o carrinho com calma,
olhando promoções, quando ouvi uma voz atrás de mim. Era a mãe da ex-noiva. Aquela mulher sempre foi orgulhosa, mas naquele dia parecia disposta a me ferir. Ela se aproximou com aquele ar de superioridade e disse em voz alta para todo mundo ouvir: "Olha só quem está aqui, a destruidora de casamentos. Deve estar feliz, né? Acabou com a vida da própria filha e do próprio filho. Deve dormir tranquila." O sangue subiu no meu rosto. Eu abri a boca para responder, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, meu filho se colocou na frente. "Mãe, não fala nada", ele disse baixinho para mim e então encarou a mulher com firmeza. "Dona, quem acabou com a vida de quem foi a sua filha?" Eu entrei naquele altar limpo, pronto para ser marido. Quem levou mentira e traição foi ela. E se hoje eu não estou afundado numa vida falsa, é porque minha mãe teve a coragem que muita gente não teria. A de me proteger, mesmo sabendo que seria odiada. As pessoas em volta pararam para ouvir. Alguns fingiam olhar as prateleiras, mas todos estavam atentos. A mulher tentou retrucar. "Você acredita mesmo nessa história da sua mãe? Ela inventou tudo por ciúme porque não queria te ver feliz." Meu filho deu um passo à frente, firme como nunca vi antes, e disse: "Não inventou nada. Eu mesmo descobri depois. E vou te dizer mais. Se tem uma pessoa nesse mundo que nunca mentiu para mim, essa pessoa é minha mãe. Quem a senhora pensa que é para falar dela desse jeito?" A mulher ficou vermelha. Gaguejou algumas palavras e saiu apressada, arrastando o carrinho. Eu, parada ali, senti as pernas bambas. Não era medo, era emoção. Pela primeira vez, meu filho não só me ouvia, ele me defendia. Quando o silêncio voltou, ele olhou para mim e disse: "Mãe, a senhora foi minha voz naquele altar. Hoje é minha vez de ser a voz que protege a senhora. Não aguentei. Abracei ele ali mesmo, no meio do mercado, sem me importar com quem estava olhando." Meus olhos se encheram de lágrimas e eu sussurrei: "Meu filho, agora eu sei que você entendeu." Naquele dia, percebi que o ciclo estava completo. Eu tinha sido a mãe que se levantou por ele quando todos se calavam. Agora, ele era o filho que se levantava por mim, mesmo diante das línguas afiadas da cidade. A partir dali, nunca mais me senti sozinha. Nunca mais temi os comentários maldosos, porque sabia que ao meu lado tinha um filho que finalmente compreendia que amor de mãe não é peso, é escudo. Depois daquele dia no mercado, eu vi que meu filho não era mais o mesmo. Aquele rapaz abatido, que se escondia do mundo com vergonha, tinha ficado para trás. O que eu via agora era um homem de cabeça erguida, capaz de enfrentar até quem ousasse falar mal da própria mãe. Foi como se finalmente a ferida começasse a cicatrizar de verdade. Eu sabia que a dor ainda existia, mas agora já não era uma dor que paralisava. Era uma dor que ensinava. Ele voltou a sorrir mais. Voltou a sair com os amigos, a frequentar a igreja, até a brincar comigo nas horas vagas. Um dia, enquanto lavava a louça, disse rindo: "Mãe, se um dia eu me casar de novo, a senhora que vai escolher a noiva, viu?" Eu gargalhei, meio surpresa, meio emocionada. "Oxente, meu filho, eu não quero escolher nada, não. Quem tem que escolher é você. Só quero que seja uma mulher de verdade, que te respeite. Porque da próxima vez, não vou subir em altar nenhum para segurar microfone." Viu? Ele também riu, mas percebi que era uma brincadeira cheia de verdade. Ele estava aberto, de novo, à ideia de amar. E eu sabia que isso era importante. Porque uma mãe pode ser porto, pode ser raiz, pode ser fortaleza. Mas nenhum filho deve desistir do amor. O coração não nasceu para viver trancado. Algumas semanas depois, fomos juntos a uma festa de aniversário. Lá, vi meu filho conversando com uma moça simples, sorriso tímido, olhar sincero. Não era como a ex-noiva, cheia de vaidade e aparência. Era diferente, tinha verdade nos olhos. Na volta para casa, ele comentou: "Mãe, conheci alguém hoje. Não sei no que vai dar, mas senti uma paz que não sentia há muito tempo." Eu sorri e respondi: "Pois siga seu coração, meu filho.
Só não esqueça de usar os olhos junto com ele. Aos poucos, a vida foi tomando novos rumos. O escândalo do casamento começou a ser esquecido, substituído pelas fofocas novas da cidade. E nós dois seguimos em frente, mais fortes. Em casa, eu senti uma paz que não sentia há anos. Ele já não me via como a mãe chata ou ultrapassada. Agora me tratava como conselheira, amiga, companheira. E cada obrigado, mãe, que eu ouvia era como um bálsamo. Um dia, enquanto estávamos sentados na varanda, ele me disse algo que ficou gravado em mim. Mãe, eu não tenho palavras para agradecer o que a senhora fez. Doeu, me revoltei, quase te odiei. Mas hoje eu vejo que foi o maior ato de amor que alguém já fez por mim. A senhora me salvou. Eu respirei fundo, com lágrimas nos olhos, e respondi: eu só fiz o que qualquer mãe faria. Preferi carregar a culpa do mundo do que ver você carregando uma mentira no coração. Ele segurou minha mão e disse baixinho: se um dia eu for pai, quero ter metade da coragem que a senhora teve. Aquelas palavras foram como uma medalha no meu peito. Não de orgulho, mas de gratidão, porque todo o sacrifício que eu tinha feito, toda a dor que eu tinha engolido, agora se transformava em reconhecimento. E eu pensei: Deus sabe mesmo escrever certo nas linhas mais tortas. Às vezes, quando a noite cai e a casa fica em silêncio, eu me pego lembrando de cada detalhe daquele dia na igreja. O vestido branco, as flores no corredor, os convidados sorrindo, e eu com o coração apertado, segurando um segredo que podia mudar tudo. Muita gente ainda pergunta se eu não me arrependo, se eu não teria preferido ficar calada, deixar o tempo mostrar a verdade sozinho. E eu sempre respondo: não, não me arrependo. Porque eu sei que se tivesse me calado, meu filho estaria preso numa vida de mentira. E isso eu não ia suportar ver. Ser mãe é isso. É escolher ser odiada hoje para salvar o filho amanhã. É carregar a culpa nos ombros para não deixar que o filho carregue no coração. É ser raiz, mesmo quando o galho acha que pode viver sozinho. E olhando para trás, eu vejo que aquele casamento que não aconteceu foi, na verdade, um livramento. Foi Deus dizendo: você não vai entrar nesse altar enganado. Eu vou usar sua mãe para te mostrar a verdade. Meu filho sofreu, chorou, se trancou. Mas depois ele renasceu. E nesse renascimento, ele aprendeu não só a se levantar, mas também a me olhar de outro jeito. Hoje ele me defende, me ouve, me respeita. E isso, para mim, é a maior vitória. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora já passaram por situações parecidas. Talvez você, mãe, tenha se sentido rejeitada, deixada de lado, até humilhada pelos próprios filhos. Talvez você, filho, já tenha ignorado os conselhos de quem só queria o seu bem. O que eu aprendi é que a vida dá voltas. Às vezes é preciso uma queda, uma tragédia, um escândalo até, para que a verdade apareça. Mas quando aparece, cura. E eu quero deixar um recado para os filhos. Não esperem perder uma mãe para reconhecer o valor dela, porque mãe não é eterna. Mãe é como raiz de árvore. Pode estar escondida, pode parecer invisível, mas é ela que segura tudo de pé. E para as mães que me ouvem, eu digo: não desistam. Mesmo quando parece que eles não escutam, mesmo quando as palavras deles ferem, mesmo quando o coração da gente fica em pedaços, continuem. Porque um dia o amor que a gente planta floresce. Pode demorar, mas floresce. Hoje eu não guardo mágoa, guardo aprendizado. Porque aquele microfone que eu segurei com as mãos trêmulas naquele altar não foi só um objeto. Foi a voz de uma mãe que decidiu não se calar. E se um dia eu me for, porque ninguém fica para sempre, quero que meu filho lembre disso, que sua mãe foi capaz de enfrentar o mundo inteiro para salvar ele de um erro, que sua mãe não teve medo de ser apontada, humilhada ou criticada, desde que ele estivesse a salvo. Esse é o legado que eu deixo. Não só para ele, mas para os meus netos, para os filhos que virão depois e até para você que está me ouvindo. Que nunca falte coragem para falar a verdade. Que nunca falte amor para proteger quem a gente ama, mesmo quando dói. Porque a vida, minha gente,
pode até desmoronar como uma casa em chamas, ou como um casamento interrompido. Mas quando a gente tem raiz forte, a gente sempre encontra jeito de se levantar. E eu sou só uma mãe que um dia pegou o microfone e decidiu não deixar seu filho ser enganado. Uma mãe que hoje, olhando para trás, não tem arrependimento, só gratidão.